Lucas 11:35, Jesus disse: portanto, tomem cuidado. Tomem cuidado para que sua luz não seja, na verdade, escuridão. Tomem cuidado para que sua luz não seja, na verdade, escuridão. E a primeira coisa que eu quero deixar para você hoje, pela manhã, é cuidado para não perder o seu propósito. Cuidado para não perder o seu propósito. Todos nós fomos criados por Deus para um propósito. Aliás, tudo que existe, existe com uma finalidade, com um objetivo. Muitas vezes as pessoas utilizam aquilo para um outro fim. E quase sempre não dá certo isso. Porque quando um inventor inventa algo, ele inventa com um objetivo, com um propósito. A cadeira tem o propósito do quê? De você sentar. Tem uma mesa, tem um propósito do quê? E constantemente a gente vê essas coisas. A nossa vida foi criada com um propósito. Quando Deus te fez, quando Deus pensou em você, quando Deus te criou, Ele te criou com um objetivo específico. E sabe, é muito fácil a gente, na trajetória da vida, na viagem da vida, pelas influências externas, pelos nossos traumas, pelas nossas dificuldades, pelas coisas, pela influência de pessoas ao nosso redor, a gente ir perdendo o foco, perdendo a direção, perdendo o nosso propósito. Palavras externas é o que não nos falta. E Jesus está dizendo o seguinte para os discípulos: olha, vocês foram criados com um objetivo. Vocês foram criados com um propósito. Vocês foram feitos e projetados para brilhar, para espalhar a luz. E cuidado para que essa luz não se transforme em escuridão. Olha o que Mateus 5,14 vai nos dizer, é um texto que inclusive eu li na semana passada. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Sabe, gente, é muito fácil a gente ir se apagando pelas influências, pelas amizades, pelas palavras, pelo desincentivo de muita gente. Mas eu quero dizer para você hoje pela manhã que o Senhor te fez para brilhar. Que o Senhor te fez para ser uma luz nesses tempos de escuridão que nós estamos vivendo no mundo. E sabe, às vezes a gente se mistura para tentar ser aceito, para tentar, sabe, não sofrer nenhum tipo de rejeição. A gente se amolda a esse mundo de trevas, de escuridão. Mas Paulo diz o seguinte: não se conforme com esse mundo. Você foi feito para um objetivo. Você foi feito para espalhar a luz de Deus. Vós sois a luz do mundo. Todo lugar que você chegar, o lugar precisa melhorar quando você chegar. Não tem gente, quando ela entra num ambiente, ela chega num ambiente, o ambiente melhora? E tem o contrário também ou não, gente? Tem gente que ela entra, tá gostoso, tá bom, tá todo mundo conversando, tá saudável o ambiente. Daí chega a mala sem alça, fala, cara, parece que o ambiente, parece que vem uma nuvem. Fala, meu Deus do céu, piorou o ambiente. Não seja essa pessoa. Que quando você chegar num lugar, quando você chegar no seu local de trabalho, na faculdade, na escola, na igreja, em qualquer lugar que você chegar, que a luz de Deus chegue. Você foi criada para esse propósito, com esse
objetivo. Não permita que Satanás te faça perder, jamais, esse foco. É interessante que você vai ver na história bíblica, Deus, por diversas vezes, chamou uma pessoa para um propósito, para um objetivo, e por alguma questão a pessoa perdeu a mão. E você sabe, para a gente perder o nosso objetivo é fácil, é só você desviar um pouquinho, né? Eu tô com o objetivo de ir até aquele lugar. Eu não preciso me virar muito. Se eu alguns graus para cá, daqui a pouco eu vou caminhando, eu estou longe do meu propósito, do meu objetivo. E um desses exemplos é Sansão. Você vai olhar para a história, para a trajetória de Sansão, e você vai descobrir que Sansão é fruto de um milagre. Sua mãe não podia ter filho. Sua mãe tinha tentado ser mãe durante a vida toda e não conseguia engravidar. Um anjo aparece para a mulher, fazendo essa promessa por 2 vezes, de forma sobrenatural, e falou: esse menino vai ser grande, ele vai julgar o povo, e ele vai livrar o povo dos filisteus. Maravilha, ele vai ser nazireu, ele não vai poder se envolver com coisas, ele vai ser um menino consagrado. Um nazireu não podia beber bebida alcoólica, não podia cortar o cabelo ou a barba, tinha uma série, não podia chegar perto de nada morto, de um cadáver, por exemplo. Enfim, Sansão tinha um monte de requisitos que ele precisaria cumprir. João Batista também foi um nazireu. Muita gente na história, na Bíblia, fez esse voto do nazireado. Era uma coisa para os judeus, hoje não existe mais isso no nosso meio, na fé cristã, mas simbolizava um tempo de consagração. Mas é interessante que você vai ver o jeito que a vida de Sansão começa, com um milagre sobrenatural, e o jeito que a vida de Sansão termina. Uma coisa triste, porque Sansão termina, gente, como um palhaço. Ele foi chamado por Deus para ser um sacerdote. Ele foi chamado por Deus para ser um libertador. E você vai ver o final da trajetória de Sansão. Ele está cego, perdeu o cabelo, né? Raparam o cabelo dele. Ele está algemado. E ele está divertindo os filisteus no templo do deus Dagon, num ambiente de idolatria. Ele está divertindo as pessoas que ele foi chamado para libertar o povo de Deus delas. E sabe quando isso começa? Juízes capítulo 14, verso 8. Um dia lendo a história de Sansão, uma frase da biografia dele pulou no meu coração como um alerta. Eu falei: meu Deus, que eu tome cuidado com isso, que eu vigie nisso. Olha o que o texto bíblico diz, Juízes 14, 8. Algum tempo depois, quando voltou de Timna para o casamento, o que é que a Bíblia diz aí? Diga: saiu do caminho. Diga: saiu do caminho. Saiu do caminho para ver o cadáver do leão. Uma das coisas que um nazireu não podia é se aproximar de um cadáver. E Sansão tinha uma caminhada, ele tinha um objetivo, ele tinha uma meta, ele tinha um lugar que ele precisava chegar, mas em dado momento ele sai daquele caminho, ele se desvia do seu propósito, ele sai do seu objetivo para ver o cadáver do leão. Descobriu que um enxame de abelha havia feito mel dentro da carcaça. Eu quero perguntar para você hoje, em primeiro lugar, se você sabe qual é o seu propósito. E em segundo, se você está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. Ou se por algum motivo você está se distraindo com os cadáveres que Satanás vai querendo nos fazer enxergar na caminhada. E sabe, nem sempre é uma coisa ruim, aparentemente ruim. Muitas vezes o diabo vai tentar te distrair com coisas boas. Gente, o pecado nada mais é do que uma distração. O pecado, a sedução, nada mais é do que uma distração. Você deixa de fazer o que foi chamado para fazer e passa a se envolver com aquilo que Deus não projetou para você. Quando é que começou a derrocada de Adão e Eva?
quando eles se distraem com algo que Deus não projetou para a vida deles. E sabe, nessa caminhada com Deus, por diversas vezes, por N vezes, coisas até aparentemente boas foram me apresentadas, mas aquilo não era o propósito de Deus para a minha vida. Quantas vezes irmãos vieram me oferecer negócio, dizer, eles me vêm falar, às vezes a influência que tem por conta da igreja, ele diz, pastor, estou com um negócio novo, aí você não quer entrar, você não quer falar com o pessoal da igreja, você não quer isso, você não quer aquilo. Uma vez me convidaram para ser vereador, candidato, né, pelo menos. Eu tenho muito claro o que Deus me chamou, qual é o propósito de Deus para a minha vida. Gente, eu vi quantas pessoas nessa jornada se perderam por um simples desvio de propósito. O Senhor te chamou para ser luz. Cuidado para essa luz não virar escuridão. Escuridão. Por conta de um simples desvio. Neemias tinha um propósito, e o propósito de Neemias era reconstruir os muros de Jerusalém. E uma das atitudes de Sanbalate e Tobias, sabe qual era? De tentar distrair Neemias com suas ameaças, com suas palavras, com suas cartas. E constantemente eles mandavam lá cartas ameaçando Neemias. Você se lembra disso? E sabe, gente, muitas vezes a gente para de cumprir o nosso propósito por conta das críticas. A gente para de cumprir o nosso propósito por conta das ameaças. A gente para de cumprir o nosso objetivo, aquilo que Deus nos chamou para fazer, por conta do medo do que as pessoas vão pensar, se as pessoas vão falar, se as pessoas vão dizer isso, vão dizer aquilo. Mas olha o que acontece aqui em Neemias capítulo 6, verso 2, vale a pena a gente ler, e o verso 3 também. Então, Sanbalate e Gesem enviaram uma mensagem, pedindo que eu me encontrasse com eles num dos povoados da planície de Ono. Neemias continua, sabendo que eles planejavam me fazer mal. Respondi com a seguinte mensagem, olha que coisa linda, estou envolvido com uma obra muito importante, não posso ir. Por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? Quem entende o que o Senhor está falando para nós hoje pela manhã? Manter o foco, manter a meta diante de nós. Paulo falou, eu tenho um objetivo, eu tenho um prêmio, é a soberana vocação. Uma coisa eu faço, ele disse. Paulo era determinado, ele sabia qual era o seu propósito. Ele falou, eu deixo as coisas que para trás ficaram e eu avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Primeiro cuidado que eu e você precisamos ter, como cristão, como profissional, como pai de família, como homem de Deus, como mulher de Deus, é de não perder o nosso propósito. Não perder. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Por que o Senhor me colocou aqui nesse lugar? Por que o Senhor me colocou aqui nessa empresa? Por que o Senhor confiou essas coisas a mim? Eu não vou me distrair, eu vou cumprir a minha missão e o meu chamado. Quem entende pode dizer aleluia hoje.